Por que um podcast? Como que surgiu? Surgiu de um bate-papo, né? Sim. Que a gente teve na tua casa depois do lançamento do meu livro, né? Que a gente fez em Florianópolis. E justamente para falar do quanto que as pessoas ainda têm uma visão limitada com relação ao processo terapêutico, mas que não é aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo imagina que é, né? Exatamente. É um processo, claro, desafiador, porque é um mergulho profundo na nossa essência, no nosso eu interior. Mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer, à medida que a gente vai trilhando ele, vai trazendo muita leveza e harmonia para a nossa jornada. Nós nos conhecemos, né, no curso de formação em parapsicologia clínica e hipnoterapia. E nesse curso, sim, a gente faz muita terapia, até porque para poder trabalhar com as outras pessoas que vão em busca desse auxílio, né, dessa luz acesa, porque o terapeuta nada mais faz do que acender as luzes, a pessoa vai trilhar o caminho iluminado se ela quiser ou não. A gente tem muita teoria e muita terapia. Isso. Qual foi o teu impulso terapêutico inicial lá no nosso curso de formação? Na verdade, eu procurei a parapsicologia por intermédio de uma dor, né? A minha mãe, em 2008, ela veio a falecer. E depois disso, eu entrei num estado de depressão profunda, né? E ganhei aí 37 quilos de peso, juntamente com essa depressão, né? Que foi, na verdade, o resultado, né? De que a gente, quando está num processo de depressão, a gente vai se ancorar em alguma outra coisa. Então, já tinha buscado por psiquiatras, psicólogos, fiz muitas buscas no ramo de terapia e foi quando eu tive uma sessão de parapsicologia, que foi a minha última cartada, digamos assim. Eu fiquei encantada com a parapsicologia científica, porque eu sempre digo que eu sempre fui uma buscadora de sentidos. Eu queria entender a raiz das coisas desde muito pequenininha. E a parapsicologia científica, ela trouxe para mim as respostas que tanto ressoava em mim sobre as minhas perguntas internas. Então, eu entendi através da parapsicologia o porquê da depressão, o porquê do câncer da minha mãe, por que eu me sentia tão infeliz, sabe? Na minha vida, né? Na minha vida, na minha profissão, por que eu me sentia assim? E a parapsicologia veio assim como algo transformador na minha vida, uma mudança muito radical, onde eu resolvi então, como fez muito bem para mim, né? E na época eu até falei assim, se a minha mãe tivesse tido esse conhecimento, talvez ela não teria adoecido, né? Então foi onde eu coloquei aquilo como um propósito de alma de realmente ajudar mais pessoas a encontrarem o seu sentido de vida através do autoconhecimento, através da parapsicologia científica. Então, hoje é isso que eu faço, minha profissão, e não me vejo fazendo outra coisa. E o teu processo, Joyce, como é que foi? Eu fui buscar a parapsicologia porque eu já estava, desde que me formei na faculdade de Direito, os últimos 15 anos foi trabalhando com meu marido no escritório, mas não me despertava borboletas na minha barriga. Ah, tu era infeliz profissionalmente? Não, não era questão de ser feliz. Mas mesmo sem entender o conceito do propósito de vida, eu sabia com certeza que aquele não era o meu propósito de vida profissional. Então eu fui buscar o autoconhecimento para ver se eu tinha um chamado, algum brilho ali que pudesse, não, vai seguir esse caminho. E dentro da parapsicologia eu descobri muitas outras coisas, muito outros desafios, que eu gosto de dizer que a terapia é um balde de siri, onde a gente vai olhando para o primeiro siri. Ah, aquele ali é o meu monstrinho inicial, vou só olhar para ele. E, de repente, a hora que tu puxa o primeiro monstrinho, vem a galera inteira junto. E é bem assim. É. E aí a minha galera veio bem, né, bem formadinha. Mas eu entendi o porquê da minha dificuldade em encontrar o brilho na minha profissão. Entendi que era muito mais profundo do que o que eu pensava, né? A gente trabalha com muitos padrões de comportamento, com muita herança de comportamento, muita programação mental do nosso subconsciente. E a partir de então,
eu descobri que não foi só para o meu autoconhecimento, mas sim para exercer na minha profissão. E hoje eu entro no consultório Realizada. realizada, feliz, com a certeza de que esse é o propósito da minha alma, esse é o meu servir, e reverberou para todos os outros setores, vamos assim dizer, da minha vida. Sim. A parapsicologia me transformou numa mãe melhor, numa esposa melhor, num ser humano melhor. E claro que nesse meio do caminho da parapsicologia vieram outras formações que eu fiz, e sei que tu também fizestes, né? Para mim veio a cabala, que foi a cereja do meu bolo, veio a psicogenealogia, veio uma formação em tarô, hoje eu faço escola de filosofia, e é um caminho sem volta. À medida que a gente ingressa, dá o primeiro passo para esse caminho, as descobertas, né, as transformações são tão profundas que não tem volta, né? Pelo menos para mim não tem, e eu tenho certeza que para ti também não. Não me vejo fazendo outra coisa. Então, para quem não sabe, a gente se conheceu na parapsicologia científica e dali surgiu uma grande amizade, né? Verdade. E é engraçado, tem um episódio, né, da nossa história, dentro do contexto da parapsicologia científica, que eu lembro que todas as aulas a gente tinha que fazer meditação, né? A gente fazia Verdade. a gente fazia um processo ali de conexão, né, tal, com o professor, né? E sempre foi um desafio muito grande, né? Para mim continuar sendo, né? Mas sempre foi um desafio muito grande focar, né, naquela meditação guiada, né? E eu lembro de uma coisa que ficou muito marcada na nossa amizade, é que quando eu começava a fazer a meditação, o professor falava, daí eu dizia pra você, e aí, Joss, o que você vai fazer aí durante a meditação? Daí tu dizia, eu vou fazer a lista do mercado. Exatamente, quem diria, né? E hoje eu dou aula de meditação, criei o meu método próprio de meditação cabalística, de conexão com a energia divina da criação, mas para as pessoas verem e entenderem o como é difícil para todo mundo. É verdade, né? É um É. desafio, tá? Até hoje eu sofro com isso. Faço o Ho'oponopono, né? Todo dia de Uhum. noite e tal. Mas pra mim é um grande desafio, de fato, fazer meditação. Então, na nossa época, Aline, quando a gente estudava, a gente até brincava com isso, né? Ah, Imagina para as pessoas hoje nesse mundo ansioso, né? Nós já exato. somos o país mais ansioso do mundo, né? Então, meditação passa longe para nossa população, principalmente aqui no nosso país, né? Eu quero que você fale mais, já que você é especialista nisso, Ai, conta um quem pouco dera, não sou mais. especialista, estou no caminho sempre buscando melhorar, mas a meditação sim, para mim era para fazer a lista do mercado, né? Vou ter que contar, não tem como não. E hoje eu vou dizer que a minha alma sai do corpo. Olha. Literalmente, assim. Foi um processo lento, de formiguinha, né? Eu fui buscar ajuda de uma profissional. Eu fiz uns 8 meses, mais ou menos, um curso com ela, Legal. onde eu aprendi a... São várias luzes, né? Ela foi acendendo várias luzes assim para mim. E aquelas luzes que ela foi acendendo foram fazendo sentido. Sim. E aí eu fiz a minha formação na Cabala. Aliás, a Cabala a gente começa a estudar e não termina mais. Eu estudo até hoje com meu mestre. E eu precisava entender racionalmente, né? Só que meditação não tem nada a ver com cabeção, tem a ver com coração. Por isso que eu não fazia a lista do mercado, porque eu queria racionalizar tudo, queria controlar tudo. E a gente não controla absolutamente nada. E aí eu fui entendendo que eu precisava me conectar com uma força maior. E hoje a meditação para mim é isso. Desenvolver a meditação cabalística foi para expandir esse eu divino que habita dentro de nós e conectar com essa força superior. A minha força superior tem o nome de Deus, mas pode ter o nome que fizer sentido para cada um. Sim. O que é importante? É abrir o teu coração. E quando eu falo abrir o coração, é entregar esse coração. Por quê? Porque a linguagem do universo é a linguagem do amor. Sim. O divino, o Criador, ele é puro amor. Eu sempre costumo dizer que todas as situações da nossa vida, elas te forçam a voltar o olhar para você. Ou para enxergar o amor no outro ou a falta de amor no outro. Então, tudo está girando em torno dessa força maior Exato. que é o amor, né? Então, digamos, muitas pessoas sofrem, sei lá, traição, rejeição, abandono, muitas outras feridas emocionais, mas a cura sempre será o amor. E eu não tô dizendo que necessariamente o amor de alguém, mas o amor próprio. Exatamente. O amor próprio, o amor dessa força superior que é Deus, Isso. né? E aí a gente começa a enxergar
esse mundo que nos rodeia com os olhos desse Criador. E o que é esse olhar? É um olhar que acolhe, não é um olhar que julga. Que é E nem que pune, que né? nem que pune, que é um dos primeiros ensinamentos que a gente tem na Cabala. É mais acolhimento, menos julgamento. Isso aí. E daí não gera esse estado de culpa nas pessoas que, Exato. culpa é castigo, né? Exatamente. Então, esse meu processo de meditação, ele foi desenvolvido para isso. E não existe regra certa. Não é matemática fazer meditação. Eu preciso fazer sentada com a coluna ereta, porque assim eu vou conseguir. Não existe. A pessoa tem dor nas costas. Como que ela vai fazer meditação sentada? Ela vai se conectar com o quê? Com a dor dela? Sim. Não, ela vai fazer do jeito que for melhor. Se for melhor fazer sentada, tu faz. Se for melhor fazer deitada, tu faz. Existe meditação em movimento. Olha, Eu posso fazer uma meditação caminhando, indo para o meu trabalho. olha só. Na verdade, as pessoas não se dão conta, mas elas estão no dia a dia delas meditando, mesmo que por um problema, né? Estão ali Exato. focadas Tá num focado. problema e estão, de certa forma, meditando. É que nem um estado hipnótico, né, Joyce? Exatamente. E quais são os desafios que uma pessoa que chega para você, né, como você profissional da questão da meditação, os desafios que ela encontra para entrar nesse processo meditativo? É não controlar. É a primeira coisa que eu falo. Eu quero meditar e não consigo. Para de controlar. Simplesmente entrega. Te entrega pro... eu vou fazer meditação guiada, que é o que eu sugiro no início, fazer Sim. meditação guiada. Te entrega a voz da pessoa. Permita-se ser conduzido. Para de querer conduzir. É igual o processo terapêutico. É teu, é óbvio. Mas aceita o que o profissional está te falando. E a meditação é a mesma coisa. Dê essa permissão da condução, entrega, porque o maior benefício da meditação, a gente já sabe que cientificamente tem inúmeros benefícios, o sono, a ansiedade. E a gente não está aqui para falar dos benefícios científicos, eu estou aqui para falar do coração mesmo. Sim. Maior benefício da meditação, autopercepção. Do quê? Das minhas emoções, dos meus sentimentos. Por quê? Porque desde criança nós somos ensinadas ou ensinados a esconder as emoções e os sentimentos. É o que eu ia te perguntar. A meditação ajuda nessa autorregulação, né? Exatamente. De assim, por que eu não vou mostrar o que eu sinto para as pessoas que estão do meu lado? Porque eu vou ser vulnerável. Porque a gente tem o desejo de ser a Mulher Maravilha, o super-homem, a tudona, o tudão. Sim. Eu preciso mostrar para quem está do meu lado, e a gente já vai falar mais um pouquinho daqui a pouco sobre relações interpessoais, o que eu sinto. Isso. As pessoas estão mascarando porque elas estão seguindo umas regrinhas que muitos profissionais impõem para elas, né? Eu falo no intuito de relacionamento, porque é a área que eu mais trabalho hoje em dia. Tipo, a coach de relacionamento diz, não se entrega demais, não mostra interesse. Gente, se você não puder ser você, né? Você vai adoecer lá na frente. Exatamente. Porque uma das coisas que adoece a nossa saúde mental é você não poder ser você. É guardar na concha. É guardar na concha. Então, tipo, a autenticidade, o processo terapêutico ajuda, inclusive, nisso, né? Porque as pessoas estão tão longe delas mesmas, elas não se conhecem, estão adoecendo horrores, estão tendo dificuldades diversas nos seus relacionamentos, no seu trabalho, porque elas não estão conseguindo ser elas mesmas, expressarem o que são ou falarem o que pensam, porque com medo do julgamento. Exatamente. Mas a gente tem que trazer... Eu sempre vou... Toda a minha fala vai ter um pouquinho da cabala, né? Sim. Não tem como. E dentro da cabala, a gente tem a árvore da vida, que ela tem 3 pilares e 3 tríades. Mas esses 3 pilares, tem um no meio, que é o nosso caminho do meio, porque no processo terapêutico e na jornada da nossa vida, a gente precisa encontrar o nosso caminho do meio. O meu é de um jeito, o teu é de outro. E tá tudo bem, né? Sim. E esse pilar do caminho do meio, eu gosto de chamar de espelho, porque a gente tem uma direita e uma esquerda. A direita a gente chama de pilar da misericórdia, que para Cabala não tem nada a ver com dó. Mas misericórdia é a forma como eu olho para mim. Então, se eu me olho com auto-julgamento, autocrítica e autocobrança, o que esse espelho vai reverberar para o outro pilar, que é o pilar da severidade, que é como eu lido com o outro?
eu vou julgar o outro, eu vou criticar o outro, eu vou cobrar o outro. Isso aí. Então, o caminho do meio nada mais é do que isso. É ter leveza com quem? Contigo primeiro. E também a aceitação do outro ser quem ele é. Absolutamente do jeito que ele é, Exatamente. né? Da bagagem emocional que ele carrega. O nosso ego, ele se coloca numa posição tão superior que ele acha, ele tem certeza que ele pode olhar para o outro e falar assim, "Ai, mas como que tu não sabe isso? Isso é tão fácil." É fácil porque a tua bagagem emocional entende aquela situação como fácil, Sim. tranquila de lidar. Mas a bagagem emocional do teu coleguinha, a bagagem emocional do teu companheiro, da tua companheira, não permite. E o que acontece com as relações? Vira um ringue. É isso aí, é isso que eu ia falar pra você. A questão é que as pessoas entram em relacionamentos querendo mudar o outro. E competir com o outro, E né? competir com o outro. Então, assim, não existe isso. A pessoa, ela não vai mudar por você. Ela vai mudar por ela. Porque ela entende que se ela mudar, a relação em si pode melhorar. Mas eu não posso entrar numa relação querendo mudar o outro. É para isso que existe o estágio ali de conhecer a pessoa, namoro, para você olhar para aquilo e ver se tem compatibilidade com aquilo que você busca. Porque depois que você se envolve, você, né, acaba entrando num relacionamento, não adianta querer mudar. Por isso, a questão da autenticidade, voltamos para a autenticidade. No início das relações, a gente quer mostrar muito aquilo que a gente não é, né? Ou só a nossa parte boa, né? Aí a paixão vai embora, começa a aparecer a parte não tão boa. As fragilidades As começam a fragilidades, a surgir. vulnerabilidade. Então, começa a aparecer a TPM, como ela verdadeiramente é. E assim por diante. E essa que é a questão. Eu vejo hoje essa dificuldade de aceitar o outro como ele é para satisfazer o nosso próprio ego. Daquilo, para se encaixar naquela visão que a gente botou na cabeça. De ideal, né? De ideal, de marido ideal, de esposa ideal, que a gente gostaria que fosse. Mas os sinais sempre ficam muito claros já no início. A gente não vê porque a gente não quer, né? E muitas vezes a gente não fala qual é o nosso mundo ideal, né? É, com medo do julgamento. Exato, que é o que eu digo. Porque num relacionamento, seja ele de amizade, de maternidade, de amorosidade que eu falo de amor entre, né, casais, quem é que vai dar o seu pior? Ninguém vai dar o seu pior no relacionamento. Só que às vezes o meu melhor não é o melhor que a pessoa que está do meu lado precisa. É isso aí. Então, se não tem diálogo, de novo, se não tem a concha aberta, mostrando as emoções e os sentimentos, como que vai ter harmonia? Não vai ter. Aí lá na frente, de novo, vai virar o ringue de competição, onde os egos vão batalhar pela verdade absoluta. E tem a questão que eu sempre falo, né? Existem pessoas boníssimas, mas que talvez não servem para ser o teu parceiro de vida. Existe uma diferença entre ser uma boa pessoa e ser um bom marido ou ser um bom namorado. Né? E é por isso que esse autoconhecimento é importante. O que adianta você querer que o outro se torne aquilo que você acha que ele deveria se tornar, se você também não se torna aquilo que aquela pessoa gostaria que você se tornasse? Então, para relacionamento amoroso, para você evitar de fazer escolhas frustradas, né, que podem acabar lá na frente gerando uma separação, enfim, eu sempre digo que autoconhecimento. Primeiro, conheça você. Sim. Conheça você e veja o que é compatível para você. Com a tua verdade, né? Com a tua verdade, com os teus valores. Isso. Por quê? Porque não se deve escolher relacionamento, parceiro de vida, que é uma coisa tão importante, na base da paixão e do instinto, da beleza só, do corpo, do rostinho bonito. Gente, relacionamento não sobrevive só de rostinho bonito, de beleza, e nem só de amor. Relacionamento para mim é admiração, né? Muito, Joyce. Eu tô casada há 20 anos, então eu não tenho muito... Posso falar do meu relacionamento de 20 anos, que foi é uma constante transformação. Mas o que move o meu relacionamento é a admiração que eu tenho pelo meu marido.
A mulher precisa muito ter admiração. E eu acredito, amor e admiração caminham juntos. Eu costumo dizer que amor é um sentimento, mas o que faz que acaba sendo a motivação para o verbo amar. Admiração. Por exemplo, amar. Eu posso dizer muito que eu amo tal profissão, mas o que vai fazer verdadeiramente convencer que eu amo aquilo é a ação que eu tomo para justificar este amor. Então, no relacionamento é muito isso, né? Exatamente. Eu posso dizer da boca para fora que eu amo alguém, mas eu não tenho ações condizentes com este amor, né? Eu não tenho o cuidado, eu não dou a devida atenção, eu não sou muitas vezes fiel. Então, amor é sentimento, amar é verbo. É uma planta, né? Que Exatamente. precisa ser regada todos os dias, todos os dias. Exatamente. E nós somos o nosso maior exemplo. Eu sou mãe, então eu gosto de falar que os nossos filhos, eles não seguem o que a gente fala. Só o que a Eles gente seguem faz. o que eles veem a gente fazendo. Exatamente. Então, como que tu vai trazer um hábito para o teu filho se ele não te vê praticando? Isso aí. Né? É a mesma coisa a gente na nossa profissão. Do que adianta a gente lá no consultório falar da terapia, falar da meditação, se eu não pratico? Exatamente. Né? Se fora do consultório eu fecho a porta e sou outra pessoa. Isso aí. Não é Até verdadeiro. porque a gente não vai conseguir passar essa energia de verdade, né? Tu pode falar mais do que eu, a energia não mente. Exatamente. A partir do momento que você fala com convicção aquilo, é porque você está vivendo aquilo. Quando você fala pela superficialidade, você não vai conseguir convencer a pessoa, né? Não, de jeito nenhum. Aliás, tu não consegue nem te autoconvencer. Exatamente. Né? E quando a gente está alinhado com a nossa verdade, com a nossa essência, com o nosso servir, com o nosso propósito de vida, quando a gente vai colocar um sapato do nosso número, ele entra perfeitamente no pé, certo? Certo. Assim é quando a gente está em alinhamento com a nossa jornada. Ela flui naturalmente. Quando tu vai calçar um sapato do número menor ou maior, não vai dar certo. Então, assim, ó, precisa ter, vai encaixando, tudo vai encaixando perfeitamente. A energia do universo vai te trazendo situações que elas vão encaixando cada vez mais. Isso foi o brilho da minha transição de carreira. Porque eu fui percebendo, à medida que foi me aprofundando na parapsicologia, foram 4 anos de formação, ou seja, bastante tempo, né? Sim. Que foram esses brilhos, assim, o caminho ele foi se tornando leve. Foi fluido, né? Foi fluido, é fluido até hoje, né? Esses dias me perguntaram no consultório, tu falas desse jeito, tu não tem mais problema? Eu falei, óbvio! Imagina, como assim? A pessoa tem um autoconhecimento, não tem problema. Óbvio que ela tem. Só que o meu olhar, ele mudou completamente. Exatamente. Então, a situação, ela tá ali. Primeiro que eu já não chamo mais nem de problema. Eu chamo de desafio. Isso aí. Né? Desafio. Problema derruba, desafio levanta. Sim. Então, o desafio tá ali. Mas o meu olhar pro desafio mudou. Mas é muito engraçado mesmo, né? Uma vez eu joguei uma enquete no meu Instagram, perguntando assim, ó, o que vocês acham que a gente sofre pelas adversidades da vida, né? Todo mundo colocou que não. Eles acham que a gente, que é parapsicólogo, terapeuta, psicólogo, enfim, que a gente não tem BO. Imagina, como assim? A gente tem muito, gente, até mais que vocês, tá? Até mais que vocês. O que muda é a nossa visão de enxergar isso. A gente já começa a conectar, nossa, o que tem dentro de mim que ressoa com esta pessoa que chegou na minha vida, ou com esse problema, por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo? Pra gente é mais fácil essa interpretação, mas não que a gente não sofra, né, Josi? Exatamente. A gente é ser humano, tá? Como assim? E os desafios, eles vêm justamente para transformar a nossa vida, para evoluir. O nosso caminho é um caminho constante de processo terapêutico. Para começar, as pessoas que vêm para nós, elas sempre vêm para o nosso aprendizado. Elas sempre entram no consultório para que a gente possa aprender com elas. E nesse processo do outro, na dor do outro, a gente muitas vezes identifica a nossa dor, que já vivenciou, já passou por aquilo ali que a pessoa está sentindo. Então, tu consegue pegar na mão da pessoa e falar, vem cá. Eu sei como é. Vem cá que eu consigo te ajudar. Tu queres ajuda? Porque muitas
pessoas também vão para terapia e não querem ser ajudadas. Isso aí. E isso é muito real que você disse. Porque, assim, ó, uma vez a gente ouviu isso numa aula. Você lembra? Eu não me lembro qual era o professor que disse, mas ele falou assim, ó, não tenham medo de pegar algum caso que vocês não têm experiência. Se chegou para você, é porque você vai dar conta de ajudar. Vai ressoar com alguma coisa que tem dentro de você e você vai conseguir ajudar. E isso nunca saiu da minha mente, essa frase desse professor. Uhum. E é muito verdade. É tão perfeita essa sincronicidade do universo que só chega pra gente questões em que são semelhantes ao que a gente já passou, né? Exato. Ou que vem justamente para engatilhar ali na gente também algo que a gente ainda não trabalhou em nós, né? Isso mesmo. É muito genuíno essa troca, é muito lindo, né, Joyce? E tu falou uma palavra que eu uso muito, que é sincronicidade, sintonia. Dentro da Cabala, a gente aprende que não existe acaso nem coincidência. Sim, também acredito. Tudo vem para nós, para que a nossa alma possa evoluir. Sim. Hoje, a minha alma está no corpo da Joyce, mas ela já teve em outros corpos, então ela sabe exatamente o que a Joyce precisa fazer nessa jornada para trazer essa evolução de alma. Sim. Então, quando nós encontramos pessoas, não é por acaso. Estamos nós aqui, ó. Exatamente. Estamos nós aqui, ó. Não ache, não pensem que vocês estão em determinada situação, seja de trabalho, seja de relacionamento, seja de amizade, passando. Não. Estamos evoluindo constantemente. Exatamente. E às vezes a gente não se dá conta de algo muito importante. Muitos relacionamentos, eu não estou falando de casamento, tá? Porque eu estou casada há 20 anos, então eu não posso falar muito de casamento. O meu é aquele e tá ali feliz da vida e, se Deus quiser, vai permanecer assim. Que assim seja. Amém. Mas às vezes a gente está numa relação de amizade ou num trabalho, executando determinada função. E tu percebe que aquilo era profundo, aquela pessoa estava na tua vida, tu sentia satisfação em compartilhar os teus projetos, os teus desejos, aquele trabalho fazia sentido para ti. E, de repente, vai fazendo assim, ó. Vai se soltando, soltando, soltando e vai ficando raso. O que é isso? A tua alma já fez a correção que ela precisava naquela amizade, naquele trabalho. Então, quando a gente impede essa soltura, esse dissolver, não quer dizer que tu não vai nunca mais falar com a pessoa. Isso. Ou não quer dizer que tu nunca mais vai exercer aquele trabalho. Não. Deixa ir, deixa fluir. Porque lá na frente vai ter outra sintonia e outra sincronicidade com outras situações e com outras pessoas que vão engrandecer essa tua jornada. Então, é correto dizer que todas as pessoas estão a serviço uma das outras, né? Com certeza. Mesmo que por passageiras, né? Tipo, momentos pequenos que tiveram na tua vida, mas estava a serviço de algo. Treinar este olhar de todas as pessoas estão a serviço de mim, eu só preciso entender ali o que me conecta, né? Aquilo. E isso é um processo de autoconhecimento que a gente precisa ter. Mas toda pessoa, ela está a serviço da nossa evolução e vice-versa. E vice-versa, isso mesmo. E a questão é, né, Joyce, mesmo aquelas pessoas que te fizeram sofrer muito, também estão a serviço. No início do podcast a gente falou, né? Todo caminho te leva de volta para você. Exato. Todo caminho te leva de volta para você. Não existe para você buscar o entendimento a partir de você. A vida acontece a partir de nós e não para nós. E tudo é daqui do coração para lá. Isso. É sempre o interno com o externo. Isso. Nunca ao contrário. Fulano fez aquilo para me atingir. Para de visualizar. É o teu ego que acha que ele fez aquilo para te atingir. Isso aí. A bagagem emocional da pessoa não permite que ela faça além daquilo, ela não consegue. Exatamente. Só que a gente daí, o que acontece, né? Como a gente já passou muito por isso, né? Muito processo de autoconhecimento para entender tudo isso. Vamos supor, eu tenho um histórico de uma ferida emocional de rejeição, né? Todo o meu sistema familiar, ele vem nessa linhagem de programações mentais de rejeição. Então, qual é a tendência de uma pessoa que tem a ferida de rejeição, por exemplo, né?
ela enxergar a vida com as lentes da rejeição. O gatilho é a rejeição. Tipo, não, então a pessoa não gosta de mim, então não vou ser determinada pessoa porque não vão gostar de mim, né? O que vão pensar se, entende? Então, a pessoa que possui feridas emocionais, ela está sendo condicionada a enxergar a sua vida, o seu entorno e as pessoas através desse olhar da ferida emocional que ela carrega. E isso não é libertador entender que, nossa, veio esse pensamento agora, né? Então, se eu sei da minha ferida e eu tô tratando ela, eu já consigo identificar, opa, não é bem assim. Talvez não seja isso. O teu olhar é outro. O olhar é Trocou a outro. lente. Trocou a lente. Tu só trocou a lente. Só trocou a lente. Mas para trocar essa lente, a gente precisa de ajuda e de auxílio. Isso. E precisa descer um pouquinho, muitas vezes, daquele ego arrogante, prepotente, dono da verdade, que sabe tudo, que tudo conhece, olhar e dizer, não sei, pode me ajudar? Isso. E até para desmistificar esse tabu que é a terapia. Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa falar muito aqui, porque as pessoas têm uma visão muito distorcida do que acontece num processo terapêutico, né? A começar por, isso é coisa para doido. Essa é ótima, essa é sensacional. Essa é a crença mais utilizada, né? Isso é coisa, terapia é coisa para maluco, eu não tô maluca, né? Como se fosse para isso, né? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. A terapia é para todas as pessoas que querem melhorar em alguma área ou que têm dificuldade em alguma área, né? Então, não necessariamente você vai precisar tomar medicamento. Às vezes, nem vai precisar tomar um medicamento. Ou, às vezes, é um trabalho em conjunto do psiquiatra com o terapeuta. Exato. E é a tal da história, né? Existe ainda esse tabu porque ainda não se olha a mente como algo junto com o corpo. Hoje nós temos médicos para todas as partes do corpo, né, Joyce? Sim. Nós temos o médico ortopedista, o cardiologista, enfim. E quem é que cuida da mente? Quem que se permite cuidar, né? Porque começa ali. Só vai somatizar a doença para o corpo através da tua mente. Vai reverberar, que eu digo. Eu gosto de falar assim, ó. Trabalha muito, né? Tu falou no teu consultório, trabalha muito com família, com casamento, né? Com união. E eu trago toda essa terapia integrativa, onde eu desperto esse monstrinho que guarda, que come as emoções e sentimentos, não digere elas. Então, toda a emoção que a gente guarda no nosso coração vai chegar no momento que ela vai reverberar no corpo físico. E o nosso corpo físico, ele conversa com a gente todos os dias. Ele nos manda sinais. O corpo é um mapinha, né? É um mapa. Exato. Então, para e escuta o teu corpo e fala assim, querido corpo, o que tu queres me dizer? Com esse sinal, com essa dor, com essa dificuldade, com esse enrijecimento do músculo. Sim. E da mesma forma, para as tuas emoções. O que eu estou sentindo hoje? E quando eu falo emoção, não é ruim. Sim. Eu tô chateado, tô triste. Porque eu tô sentindo tristeza. O que despertou a minha tristeza? Mas eu tô feliz. Sim. O que despertou a minha felicidade, a minha alegria? É entender o que tu sentes. É muito curioso você falar nisso. Semana passada ainda fiz um atendimento em que esta pessoa, esse meu paciente, ele tinha muita dificuldade de prestar atenção no tempo presente, né? Que é algo muito comum, né? Sim. E eu falei pra ele assim, quando é algo negativo, você para e presta atenção. Você foca naquilo. Você presta atenção na dor que tá sentindo ali, na palpitação, que aquela ansiedade, aquela angústia, você tá prestando atenção. Mas quando é algo bom, a nossa atenção nunca tá ali, né? Sempre tá mexendo no celular para registrar um momento, mas você não tá registrando essa informação dentro de você, porque você não tá prestando atenção. Não tá criando memória. Você não afetiva. tá prestando atenção e percebendo o sentimento que aquilo gera. E isso também é reprogramar a mente, gente. Isso também é registrar a memória positiva. Exato. Mas você só presta atenção na dor. Exato. Né? Falta muita presença no presente. Muito. Eu uso muito essa frase no consultório. Presença no presente. Usa o teu passado, olha para ele. Honra as tuas escolhas. Acolhe cada situação que tu vivestes como oportunidade de aprendizado e evolução. Sim. E as deixa lá. Isso. E o teu futuro, tu traz um olhar de entrega.
eu, como descobri o meu caminho do meio para me conectar com essa força criadora de tudo, porque para Cabala todos somos um, e essa força criadora norteia tudo, eu entrego o meu futuro a ela. Sim. Claro que eu tenho sonhos, projetos, desejos, mas eu sei também que muitas vezes eles não vão se concretizar no meu momento. É aí que tá. É. O controle de querer que seja do nosso jeito, né? Exatamente. Então, assim, ó, eu aprendi a entregar para que eu possa viver com presença no meu presente. E eu faço isso muito na meditação. Trazer essa presença para o presente para desenvolver o nosso olhar de contemplação. É aí, ó. O que você chama de contemplação, eu chamo de desfrute. É? Né? O desfrutar do momento presente. Né? Desfrutar, tipo, tá, eu estou aqui neste estúdio de podcast, estou conversando com a minha amiga, falando de assuntos que a gente gosta muito. E o que eu tô sentindo? Exato. Será que eu tô registrando o que eu tô sentindo? Né? E isso também é tão importante, né? E você falou ali dos projetos, dos teus sonhos, né? E do tempo de querer realizar, que muitas vezes não é nosso tempo. Isso engatilha um novo assunto, que é essa questão da cocriação. O que você tem a dizer, de acordo com a Cabala, na questão da cocriação? Por exemplo, eu quero muito algo. Eu quero muito que aconteça, por exemplo, comprar um carro X, né? Uma BMW, vamos supor assim. E como é que funciona isso? Na visão da Cabala, como que é? É só pensar e aquilo vai realizar? Como é que funciona isso na visão da Cabala? Eu tenho um mantra, que é, eu posso em tudo aquilo que acredito com o meu coração. Tá? Sim, a gente tem as 7 leis herméticas, que são os 7 princípios cabalísticos, e um deles é esse despertar do poder de cocriação. Eu posso, sim, cocriar junto com esse universo absolutamente tudo o que eu quiser. Mas eu preciso fazer a minha parte. E ele precisa estar condizente com essa minha caminhada, com essa minha jornada. Eu posso desfrutar do meu trabalho e comprar o carro que eu quiser. A tua BMW, por exemplo, que tu trouxe de exemplo agora. Eu posso ter, mas eu preciso ter atitudes condizentes a essa caminhada. Sim. Entendeu? Eu preciso fazer a minha parte. É como se fosse desenvolver virtudes para. Exatamente. E outra coisa, eu preciso saber o que eu peço. Às vezes as pessoas falam assim, eu peço para o divino, eu peço para o universo, ele nunca me entrega. Tu sabes o que tu queres? Fala mais sobre isso. Será que a gente sabe pedir? A gente desenvolve essa habilidade. Como? Com o coração, não com o cabeção. É aí que tá, né? O sonho, ele acaba sendo racional, mas a questão magnética... A vibração é com o emocional. coração. Lembra que eu comecei lá falando que o divino se manifesta pela linguagem do amor. O universo emana a linguagem do amor. Então, para eu ativar esse meu poder de cocriação, eu tenho que parar de racionalizar e sentir. Quando eu falo sentir, durante a meditação, e isso o Grisa nos ensinou no curso de parapsicologia, a ter o nosso teatro interior. Então, já visualiza o teu projeto concretizado. Esses dias me perguntaram, até com a roupa? Sim, até com a roupa. Te ver fazendo a viagem que tu queres, dos teus sonhos, já, com aquela roupa. Exatamente. Isso é poder de cocriação. Quanto mais real, melhor. Quanto mais tu entregas para o universo o teu projeto com riqueza de detalhes, mais ele vai entender a devolutiva. Mas é essa a questão, né? Quando eu falo do desenvolvimento de virtudes. Vamos dar um exemplo para o pessoal entender melhor, né? Não adianta eu querer emagrecer 10 quilos, por exemplo, e eu não desenvolver algumas virtudes que é o merecer. Qual virtude, por exemplo? Disciplina. Bater a meta de água ali, não comer carboidrato, não comer, por exemplo, açúcar, né? Então, eu tenho que desenvolver determinadas virtudes para, então, merecer aquilo que eu quero. Não existe sucesso na vida sem disciplina. Isso. Não existe cocriação sem disciplina para absolutamente nada. Eu desejo fazer uma viagem todo fim de ano. Eu não vou só escolher o local. Qual é a virtude a ser desenvolvida para realizar, né? Quanto eu preciso desprender do valor mensal que eu ganho para chegar naquela viagem? Quais projetos eu preciso pormenorizar para chegar da BMW, por exemplo? Entendeu? E outra coisa também muito importante que envolve o poder de cocriação é o seguinte: o sonho é teu ou do teu ego? O sonho é da tua essência ou do teu ego?
Isso é muito importante a gente racionalizar, né? Porque dentro de nós existem dois egos. O ego arrogante, prepotente, egoísta, que quer ser o dono da verdade, que busca o conhecimento para olhar para o outro e dizer eu sei mais do que tu. Ou o ego que busca o conhecimento para compartilhar com o outro. Porque essa é a maior expressão da Cabala. A intenção é a motriz para aquilo acontecer, Isso né? é o compartilhar. Cabala em hebraico significa receber. Receber. Receber o quê? As dádivas que esse divino e esse universo nos dão diariamente. A primeira delas é a saúde. Meu, tu levanta da tua cama com saúde. Sem ela, tu não consegue executar nenhum dos teus projetos, nenhum dos teus sonhos. Então, seja humilde e agradece. Isso aí. Já começa ali agradecendo quantas pessoas no mundo estão num hospital que não conseguem se levantar da cama e tu estás te levantando com saúde. Essa é a maior da dádiva. Isso aí. Mas esse receber da Cabala só faz sentido se eu consigo compartilhar. Ou seja, não tem que ser só bom para mim. Exato. Tem que ser bom para as pessoas à Para minha o todo. volta. Para Olha o todo. que incrível. E isso, com certeza, é muita força. Muita força. E É aí, muita força. então, tá entendendo? O poder de cocriação não é só eu, vou pensar que eu quero comprar a BMW azul, ou que eu quero viajar para a Europa no final do ano. Ela envolve, o poder de cocriação envolve muito mais. Muita coisa, né? Porque tu tá cocriando para ti, mas é um para ti que tu tá compartilhando com o mundo. A gente não compartilha com o mundo só a nossa expertise acadêmica, só a nossa sabedoria de livro. A gente compartilha com o mundo a nossa experiência, o nosso olhar, o nosso bom dia, a nossa conexão com o outro. E com o outro, eu digo não só os outros que estão dentro da tua casa, mas com o outro que pega o elevador contigo, com o outro que cruza o teu caminho. Com o outro que às vezes te xinga no trânsito, por que tu vai retribuir o xingamento? Isso aí. Carol, beijinho pra ti, Isso aí. sabe? Seja feliz. Isso aí. Muitas vezes a gente tem os rompantes, isso é natural, mas a nossa vida de transformação e de evolução é um constante olhar e vigiar. Para nós, né? Exato. Não é Pra olhar e vigiar a vida do outro, é olhar e vigiar a tua. É isso aí. É que muitas pessoas ainda estão olhando muito para fora, né, Joyce? Olha para fora porque o fulaninho fez isso comigo. Olha como eu sou vítima. Porque o fulaninho não me dá aquilo. Olha só que coitado que eu sou. Porque o universo não conspira. Porque a política não sei o quê. E tá aí você. Você é o responsável pela tua própria vida. Quando você parar de olhar para fora e fazer aquilo que você precisa fazer, que no fundo você sabe o que Mas às precisa vezes não fazer. quer, né? No fundo você sabe que você precisa se encarar. Como diz o nosso amigo Cláudio, né? Que estudou conosco, né? Sim. Ele sempre fala assim, eu entrei na parapsicologia para conhecer o cara do espelho. E essa frase ficou marcada para mim pro resto da vida. Eu falo muito sobre isso. Enquanto você não se encarar, você não vai sair do lugar. E tu sabes que é um exercício que eu passo no consultório que muitos já começaram a rir quando eu falei, né? O quê? Ó, a tua tarefa de casa é te olhar no espelho e ver o que tu enxergas. E não é o físico. Eu quero que tu olhes pro espelho, vê o que tu enxergas e escreve. Ah! Como assim? Eles subestimam os nossos exercícios, né, Joyce? Vocês subestimam pacientes. Sim, me olhar no espelho. Eu falei, Aí passa 15 dias, passa a semana, a pessoa vem. Difícil, né? Olhar no espelho e ver o que eu enxergo. Não, e a questão é que muitos ainda nem conseguem dizer as Não. suas qualidades e habilidades. E aí? Quais são as tuas qualidades? Trava e não consegue dizer. Até porque aquilo que na nossa mente, na nossa mochila da bagagem emocional, a gente julga defeito, são pontos a melhorar. Sim, Vamos trocar o nome, né? Não fala defeito, fala pontos a melhorar. isso aí. A gente pode potencializar absolutamente tudo. Que a gente pode tornar habilidade, né? Pode tornar qualidade a partir do momento que a gente percebe, ó, isso aqui não é muito legal, não é muito saudável. Deixa eu tornar isso aqui algo bom. Mas para isso eu preciso olhar, né? Preciso encarar, né? A pessoa do Exatamente. espelho. A pessoa no espelho, exatamente. Não é o coleguinha, o teu marido, não é, gente, é você. Você, nada é fora, né, Joyce? Meu, se tem uma coisa que a gente aprende quando a gente estuda muito nessa área que a gente trabalha
Não é nada fora, querido. Não. As pessoas são só personagens na tua vida. Personagem. Quando você começar a encarar, assim, pô, personagem. Meu Deus, essa pessoa, senti isso aqui com essa pessoa. Cara, é pra você que você tem que olhar. Não é pra pessoa do lado. Ela é só um mero personagem engatilhando em você algumas coisas que você precisa melhorar em você. E é todo dia, né? Por isso que é Todo um santo constante dia. olhar e vigiar. Porque é todo dia ser um pouquinho melhor do que ontem. Não existe, eu estou plena, não preciso trabalhar mais nada em mim, então vai desencarnar. Não, alecrim dourado não se aplica aqui, né? Exatamente. Então, nós, todos os seres humanos, vivemos nessa constante aperfeiçoação. Isso É. aí. Mas assim, pode ser uma dúvida de muitas pessoas. Poxa vida, mas pessoas me fizeram mal, já tô, sei lá, no terceiro relacionamento, e tô sempre sendo traída, mas eu entrego de tudo, mas eu sou boa, e continua acontecendo isso, sofrendo por isso. Por que que eu preciso passar por isso, por tanto sofrimento, Para tu para evoluir? Não, para tu entenderes que não existe processo de vitimização. Quando tu saíres da posição de vítima, até porque relacionamento é feito de duas pessoas. Logo, não existe um culpado e um coitadinho. Não. A gente chama, vou trazer a minha purpurina do direito de culpa concorrente. A gente chama isso no direito. Legal. Na minha época que eu exercia a profissão. O que é culpa concorrente? Cada um fez a sua parte para trazer o fim do relacionamento. Isso aí. Certo? Então, Isso aí. eu não sou a coitadinha. Eu contribuí de alguma forma. Eu posso não ter contribuído para a decisão do outro, mas o que dentro de mim ressoa que eu atraí uma pessoa que faz eu me sentir assim? Esta é a tua parte de responsabilidade. É essa a tua mochilinha que você tem que olhar. Não é pela ação do outro, que o outro foi maldoso com você. Não. O que ressoa em você que faz com que você se sinta assim ou permaneça aceitando esse tipo de coisa? Qual o padrão de comportamento, Qual o né? padrão de A comportamento? gente aprende na psicogenealogia. E assim, ó, é curioso, porque a psicogenealogia, ela traz um olhar tão mais profundo deste sistema familiar. A gente não olha só, basicamente, pai, mãe, vô e vó. A gente olha tão profundo, São né? 8 gerações para trás que a gente está trazendo herança. Eu digo assim, a gente herda bens, Sim, a gente herda genética e a gente herda, sim, padrão de comportamento. exatamente. E as pessoas não têm noção o quanto elas são condicionadas a esses padrões, né? Elas não têm noção. Quando elas vão para o processo terapêutico, elas começam a entender muita coisa. E por isso, de você não só saber da sua história, mas tentar entender um pouquinho da história dos teus antepassados. Como é que é a história da mãe? Como é que é a história do pai, do avô, da avó, da bisa, né? O que passaram para tu chegares aqui onde tu Exato. chegastes hoje? Porque ressoa em você de alguma maneira, positivamente e negativamente, né? Mas as pessoas, muito foi falado durante anos que as pessoas nascem numa folha em branco. Não, elas não nascem numa folha em branco. Já vem com a mochila? Elas já vêm com a mochila, elas já Já vêm vem com a mochila. condicionadas, né, Exato. Joyce? E muitas vezes essa mochila carrega padrões de comportamento que não é nem da pessoa, é Exato. herança. Herança. Mas como que faz? Tu precisas compreender o porquê. O E o para pra quê. E aí que tá, mas para que é importante eu repetir isso? Segundo a Cabala, para que eu repito isso? Isso também tem um propósito na minha vida, na minha existência. Eu não sou a coitada que só cheguei nesse mundo, vesti a mochila e tenho aqui, sou a vítima daquilo que os meus antepassados passaram e me transmitiram. Existe um sentido também para a minha existência, né, Joyce? Existe e a gente precisa entender o porquê e o pra quê da situação, o porquê e o pra quê dessa padronização de comportamento, dessa repetição. Eu falei dos 3 pilares, né? Sim. Agora eu vou falar das 3 tríades da árvore da vida. A primeira tríade, a gente tem a tríade material. Não vou citar os nomes de cada uma delas, isso aí vai gerar um outro podcast. E nessa tríade material, a gente tenta desprender daquele ego que eu já falei, arrogante, prepotente, para sair o ser. E desprender do mundo do ter
para aflorar o ser. O ser que é movido por esse ego, que busca o conhecimento para poder compartilhar. E que a partir desse conhecimento, dessa expertise, dessa experiência de vida, ele consegue a evolução dele. E nessa evolução, por ser a tríade material, a gente está falando de matéria mesmo, de adquirir casa, carro, ou sei lá, o teu sonho, o teu projeto de vida. Porque não é feio. Isso a gente aprendeu também, né? Dinheiro é um problema. Não, gente, não é. Não é problema. Não posso ganhar dinheiro. Claro que pode usufruir do teu dinheiro, mas do teu, sem passar por cima de ninguém. Isso. Aí depois a gente tem a tríade moral. E na tríade moral entra isso que tu acabaste de falar, que é como que eu lido com o que vem para minha vida? Por quê e para quê que eu repito esse comportamento? A gente traz um olhar de não mais vitimização e de não mais delegar ao outro, onde nós assumimos a rédea literal do carro da nossa vida, da nossa jornada. Ou seja, é tudo minha responsabilidade. Até porque se você não fazer esse olhar, se você não treinar esse olhar, você vai continuar sofrendo. E muito. E muito. Você vai continuar sofrendo, isso vai continuar, esse sofrimento somatizando no teu corpo, que vai gerar outras doenças, e daí você vai chegar num estágio que você... Vai viver reclamando. Exatamente. Mas tá vendo que todos os caminhos te fazem voltar para você? Exato. É isso aí. É isso aí. Aí tu vai ser uma pessoa que vai reclamar constantemente do outro, porque o outro nunca fez a parte dele, já que tu és o pobrezinho, o coitadinho da situação. Tu não vai assumir as rédeas. A gente fala assim, é dependência emocional pura. Tu depende emocionalmente do teu parceiro, da tua parceira. Tu depende emocionalmente do teu filho, da tua filha. Tu depende emocionalmente do teu trabalho. Não existe isso. As pessoas não estão para te servir, nem tu para servir as pessoas. Mas as pessoas estão junto de ti, como tu já falastes, para essa constante evolução. É importante a gente olhar, quando a gente fala em independência, que quando a gente é criança, a gente realmente depende dos nossos pais. Sim, para sobreviver, Para né? sobreviver, a gente depende deles. Porém, conforme a gente vai crescendo, a gente precisa fazer essa transição de autorresponsabilidade, né? O que acontece? A maioria das pessoas estão crescendo em idade, mas emocionalmente elas estão lá na infância, Permanecem dependentes. dependentes emocionais das outras, né? De alguma forma, todos nós somos um pouco dependente emocional, mas eu tô aqui contando num caso mais grave mesmo, onde a pessoa sente que se o parceiro for embora, A vida a acabou. vida acabou. É como se fosse a razão de existência deste outro adulto, né? E não uma pessoa que simplesmente vem para compartilhar, né? As pessoas, elas não são nossas, elas apenas estão conosco, né? Exatamente. Então, isso precisa muito acontecer no nosso processo de terapia. Fazer essa transição também emocional e de mentalidade. Que eu não sou dependente mais de alguém. Pelo contrário, eu preciso criar essa auto-independência para conseguir sobreviver, porque vida adulta é isso. Sim. Vida adulta tem desafio. muitos desafios. E eu preciso aprender a lidar com os meus, porque o meu parceiro, ele tem a bagagem de desafios dele, né? Então, pensa que pesado. Ele já tem a bagagem, a mochilinha, que nem eu já disse, dele, e tem que carregar a sua também. Exato. Eu gosto muito de perguntar no consultório assim, onde está a tua energia vital? Olha, que pergunta incrível, tá? Minha energia vital está no meu casamento. Oi? Como assim tua energia vital está no teu casamento? Ou está na minha maternidade? Não, são duas perguntas que eu gosto de fazer. Onde está a tua energia vital? E em 24 horas do teu dia, o que tu faz exclusivamente para ti? Isso aqui, pergunta de dizer que momento, que pra ti, que pra mim, que. Não existe, né? E é para ti? Eu vou passear com o meu cachorro. Não, tu estás fazendo pro teu cachorro. É para ti. O que tu faz para ti? É isso aí. Eu tomo um banho de 2 horas. Ok, é para ti o teu banho. Entendeu? No teu caminho do meio, tu precisas encontrar em 24 horas do dia o que tu faz para ti. Até porque, se você não fazer isso, você não vai ter satisfação de viver a própria vida.
E aí, certo? vai projetar no outro. Vai projetar no outro. Mas em algum momento da tua vida, isso vai te adoecer. Uhum. Porque, sabe essas pessoas que, ai, não sei, parece que eu não consigo me sentir feliz, mas também, o que te faz feliz? Você só faz pro outro? Nem sabe o que faz feliz a Faz, ela. não sabe. E que essa que é a questão. Adoece, Joyce. Todos os estados depressivos que eu atendi até hoje, muitas dessas pessoas, é claro que a gente não é esse só o fator Sim, determinante, é uma né, de das... depressão, mas é todas viveram só em função de outras. Em função só do marido, em função só do filho, em função só do trabalho. Então, nada para si. E é claro, daí o teu cérebro ele não vai gerar químicas de bem-estar, né, que vai te ajudar no teu processo de saúde. Não existe. Não tem despertar, né? Não tem desfrute da própria vida. Uhum. Por isso que muitas pessoas depois chegam a um estágio da vida, tipo, não faz sentido mais viver. Porque estava sempre condicionada a viver para o outro, né? Ou não se conhece verdadeiramente para saber o que fazer para eu me sentir feliz. Qual o sentido da tua Qual o vida, né? sentido? E é importante falar sobre sentido. Sobre propósito, sobre servir. Eu gosto muito de uma frase de Viktor Frankl, né? Que ele tem num livro dele, Em Busca de Sentido. Não sei se você já leu esse livro. Não me recordo. Ele diz o seguinte, adoro Viktor Frankl. Ele diz o seguinte, toda vida possui um sentido, o sofrimento também. Uhum. E às vezes tu só quer focar nesse sentido. Exatamente. Então, assim, o sofrimento tem um sentido, claro, O porquê e o pra quê? te fazer voltar para você, Uhum. né? E quando eu digo te fazer voltar para você, é para você e para tua forma de enxergar a vida, a realidade, as coisas e até mesmo Deus, né? Exato. É o tal do trocar lente, né? É isso aí. Mas fala mais sobre... Muitas pessoas me veem, mas eu não tenho um propósito de vida. Eu não sei para que eu vim. A Cabala tem muito disso, ela auxilia nesse processo. Auxilia na identificação do processo do que a gente chama de Dharma. Uhum. O propósito de vida é o teu Dharma, é por que tu estás aqui. O karma são essas correções da alma, que faz parte da tua caminhada, do teu propósito de vida. E propósito de vida, muitas pessoas têm uma ideia de que está condicionado à profissão, a sucesso profissional, sucesso financeiro. E não. Qual é o teu propósito como mãe? Qual é o teu propósito como esposa? Qual é o teu propósito como amiga? Qual é o teu propósito como profissional? E aí tu vai identificando qual é o teu servir em tudo isso. Sim. E, de novo, não tá ligado ao teu cabeção, tá ligado ao teu coração. Teu cabeção e teu coração. Que fique claro, né? Tá ligado muito com o sentimento. O sentimento. O sentimento é o norteador. Exato. Te conecta com o teu coração e veja se essa jornada que tu estás seguindo, se essa circunstância da tua vida, porque outra coisa que eu gosto de falar muito no consultório, a nossa vida ela é circunstancial, certo? Então, se nas circunstâncias da tua vida, esse teu servir está se encaixando. Respira fundo. Nada mais é do que uma meditação. Respira fundo e pergunta para o teu coração. Se tá fazendo sentido tá fazendo pra você. Sentido exatamente para você. Tu achas que eu não pensei, com 37 anos, fazendo uma transição de carreira, saindo do universo jurídico, trabalhando com meu marido ali prontinho, tudo prontinho, bonitinho. Tu acha que eu não pensei? Ai, o que as pessoas vão dizer? E claro, muita gente falou, tanto na minha frente como por trás, que eu sei. Entendeu? Ai, que louca. Imagina, vai ser... Já tá com a vida ganha, por que vai ficar se estressando? Vai viver disso. A pessoa não teve a coragem, a audácia de perguntar. Pelo menos perguntou na minha cara, né? Não falou por trás. Mas tu vais trabalhar com isso? Como se fosse assim, sabe? Vai deixar de trabalhar no direito para ser terapeuta? Falei, vou. Por quê? Isso aí. Porque faz sentido para mim. Então, eu meti a cara. Troquei o medo pelo excesso de responsabilidade. Por que excesso de responsabilidade? Porque a gente tem uma autocobrança muito grande. E eu ainda estava naquele processo. E ainda estou, porque como tu mesmo falou, a gente vai trabalhando com as nossas feridas. Sim. A gente entende as feridas, mas não quer dizer que elas não vão voltar. Né? Que o gatilho não vai aparecer.
Vamos de novo falar do Cláudio. O Hulk não vai despertar. É, Cláudio, você tá sendo muito muito lembrado citado, aqui. aham. A gente tem que mandar pra ele Vou depois. mandar. Pô, meu Hulk é despertado muito, mas o meu olhar pra ele é diferente. Agora eu acolho o Hulk, não xingo mais ele. É. Mas assim, eu meti a cara nessa minha transição de carreira. Claro, tive o apoio do meu marido, óbvio, que dúvida, porque a gente construiu esse apoio muito entre nós dois, né? Essa jornada junto. Mas eu meti a cara por quê? Porque eu tinha certeza absoluta que essas eram as borboletas da minha barriga. E é importante a gente falar aqui que muitas vezes aquilo que vai fazer sentido pra você não vai fazer sentido para as pessoas à tua volta. E E ok, se você tá esperando essa validação externa, esse apoio, esse incentivo que, né, que muitas pessoas não tiveram, por exemplo, muitas pessoas não tiveram apoio do marido, como foi o teu caso, Uhum. ou de alguém da família. Não. Mas tá fazendo sentido pra você? O teu coração vibra quando você fala naquilo? É uma coisa que você faria é, sem cansar, sabe assim? Tipo, faria 24 horas, assim? Se é, ali tá o início Exatamente, do tá o teu despertar. sentido, do teu Tá o propósito. despertar. Então não precisa fazer sentido para as pessoas à tua volta. Só tem que fazer sentido para você, Exato. né? É a mesma coisa a história de ter filho. É. Já recebi muita gente no consultório assim, ai, acho que a gente vai ter filho. Tu achas? Ah, mas por que tu achas? Me fala só para eu entender. Por que tu achas que vocês querem ter filhos? Ah, eu já tô com 30 e poucos e também já tá casada há tantos anos. O que as pessoas vão pensar se a gente não tiver filho, né? É. Onde tá escrito? Eu não sabia que se tu olhar para mim e falar, Joyce, tu casou com o Léo para ter filho? Não, eu casei com ele para construir uma família. Aí se não tivesse filho, eu ia continuar casada? Porque eu casei com ele, eu não casei para ter filhos. É que a gente tá sendo sempre condicionado por informações, né? Caixinha, caixinha. Não, tem que se formar na faculdade. Na Aham. faculdade, daí tem que ter a tua casa. Aí depois tu tens que casar. Aí depois de casar você tem que ter filho. Gente, Aí tu tem um filho. Ah, mas agora tu tem que ter dois. Aí tu tem três. Ai, que louca, ela teve três. é isso aí. Você nunca satisfaz, né? Não Isso foi um existe. conflito muito grande em mim. Porque desde pequenininha eu já tinha certeza que eu não iria ter filhos. Pronto. Desde muito pequenininha, né? E hoje eu vejo que essa minha energia de cuidado que seria para um filho meu, eu faço para os meus pacientes. Aí tu vai ouvir assim, nossa, que egoísta. Tu lá sabe o tamanho da mochila do outro pra estar xingando a pessoa de egoísta ou não? Qual tipo de bagagem que a pessoa carrega? É verdade. Gente, tem um pouquinho de sensibilidade, de se colocar no lugar do outro. Aí tu chega pra pessoa que tu mal conhece e fala assim, vocês não vão ter filho. Tu não sabe se aquela pessoa tá tentando há 1, há 2, há 3 anos. Se o teu comportamento, se a tua palavra, a nossa palavra tem poder, né? Tem muito. Se a tua palavra não vai agregar nada de bom pro outro, não use ela. Guarda. Guarda aí. Tá faltando um pouco disso, né? Principalmente nesse meio digital, né, Joyce? As pessoas, elas são muito corajosas por trás dessa telinha de celular. Exato. Depois, tira a telinha pra ver o que fica. Não é verdade? E para de querer tocar o dedo na ferida do outro, né? De novo, volta pra ti. Volta, né? Volta sempre pra gente, né? Na verdade, quando você está julgando uma pessoa, você está dando uma opinião meio que negativa sobre uma pessoa, você está falando muito sobre você mesmo. Você, sem querer, querendo, você está falando sobre aquilo que tem dentro de você, sobre o teu certo, errado, bonito, feio, decente, vulgar, enfim. Aquela pessoa, volto a dizer, é só um personagem. Aquele personagem faz você olhar para você e fazer o tal do julgamento, mas que existe dentro de você, que é o que você acredita. Mas você não está dentro daquela pessoa para saber por que ela faz o que ela faz, por que ela tomou essa decisão, por que ela sente tanto uma coisa e você sente menos. Você não sabe. Cada um sabe a dor que carrega, né? Isso aí. E a questão é, julgamento alheio é confissão. Vai doer o que eu falei, mas é. Olha pra dentro de você toda vez que você apontar o dedo, o que você tá falando não tá falando da pessoa.
Você tá falando, não tá falando especificamente dela, você tá falando de você. De uma atitude que ela faz que reverbera no teu comportamento, né? Exatamente, ressoa em você. Aham. Ó, aqui entra de novo a questão do servir. As pessoas estão todas a serviço uma das outras, né? Aquela pessoa, ela tá sendo um espelho para você. Porque todos somos um. Exatamente, Nós nos conectamos com essa vibração. exatamente. E, de novo, é o ego. É só o ego. É, É aquela competição por saber mais, por ter mais, por mostrar mais. sim. E não existe família doriana. Eu É, gosto não. de dizer, não existe vida perfeita. De Não. ninguém. Ah, mas o fulano tem absolutamente tudo. Será que tem? Para de olhar pro fulano, olha pro teu. O que é tudo para ti? É, e outra, né? Para de olhar pro Instagram e imaginar que aquilo é 100% realidade, né? A gente que tá aí no set terapêutico, a gente vê o Instagram e também vê a verdadeira essência da pessoa dentro do nosso consultório. Então, assim, não existe, gente, né? A comparação que você faz da sua vida perante aquilo que você vê no Instagram ou aquilo que você vê do seu vizinho é muito superficial, baseado na bagagem que ele carrega. Exatamente. Tá? Então, vamos tomar cuidado. Essa comparação tá adoecendo as pessoas e tá fazendo você ficar ainda mais frustrado com a tua própria vida. Ao invés de você olhar pra você, ao invés de você se inspirar, para de comparar, então. Se inspira. Admira. Admira e se inspira, né? Tipo, ai, que legal aquele resultado. Deixa eu perguntar pra aquela pessoa, como é que ela fez pra chegar nesse resultado? É assim, ó. Para de desejar mais e começa a admirar. Sabe? Exatamente. Menos desejo, mais admiração. Exatamente. Isso, Exatamente. e isso, as pessoas têm que tomar cuidado. O que tu queres despertar no outro? Desejo ou admiração? Né? Pelo que você quer ser lembrado. Pelo né? que você quer ser lembrado. Qual legado tu queres deixar? Isso é algo pro muito mundo. forte. Eu vejo que hoje, porque nós terapeutas fazemos terapia, né? Nós Sim, por precisamos favor, né? fazer. Nós Senão não precisamos dá. fazer. Porque é um protocolo nosso, né? Sim. Mas hoje eu vejo exatamente, eu estou nessa transição. Do que você quer ser lembrado? Né? E eu não estou falando profissionalmente falando. Eu estou falando como ser humano. Exato, que é o verdadeiro propósito de vida, é isso. Exatamente. Qual ser humano que tu queres lapidar para ser cada dia um pouco melhor? Isso. Qual é a tua busca nessa lapidação? Sim. Isso é a essência do propósito de vida. Porque daí ele vai reverberar para todos os setores, para todas as áreas, as caixinhas que a gente tem na nossa vida. Sim. E agora falou de caixinha, eu lembrei de outro assunto que eu gosto muito de trazer no consultório, de exemplificar, porque a nossa vida é um exemplo. Né? Eu sempre digo, se funcionou para mim, se eu conseguir evoluir, quem me conhece antes sabe o que era a Joyce. Eu conheço a Joyce. Sabe o que era. Eu conheço a Joyce de antes, gente. Não é Sabe o a que mesma era. pessoa. E eu digo assim, eu brinco com a minha dermato, não são os procedimentos estéticos, mas é a luz que tem dentro de mim. Então, assim, se eu conseguir despertar essa minha luz com o processo terapêutico, qualquer pessoa no mundo pode se despertar, desde que ela se permita. Se permitir. Precisa se permitir. Precisa se permitir. E assim, quando a gente entra no consultório do nosso terapeuta, isso para nós e para as pessoas que entram no nosso, a gente tem que deixar todas as máscaras. Porque a gente usa várias máscaras no nosso dia a dia. Isso não é feio. Sim. Tu precisa te adaptar à circunstância e ao momento que tu estás vivendo. Exatamente. Mas, quando tu entra no consultório do teu terapeuta e quando tu entras na tua porta de casa, tu tens que deixar todas de fora. Porque se tu não pode ser quem tu és de verdade dentro da tua casa, tem alguma coisa errada. Perfeito. Né? Perfeito. Se tu estás num casamento, que tu entras em casa e tu não consegue ser a tua essência, vai revisar. É aí que tá. Você chega quando você tá num relacionamento, você chega num nível tão íntimo a ponto de você se despir para o outro. E você não vai se despir daquilo que você de fato é.
Isso é E no... o outro, você vai medir o amor ali, né? Exato, isso Ali é no... você mede o amor, né? Isso é no consultório. Como que tu vai mostrar? Como que tu não vai mostrar pro terapeuta quem tu és? É, não tem como. Aí tu vai pipocando de terapeuta em terapeuta e sempre falando mal. Ah, eu fiz terapia com fulano, não deu certo porque o fulano não sabe fazer. Ah, eu fiz terapia com outro fulano, mas também não deu certo. Mas tu mostrou quem tu és de verdade. E outra, né, Joyce? A gente, como a gente trabalha nessa profissão, a gente entende de análise comportamental. Exato, né? E daí a gente tá ali, e a gente sabe que no fundo, não é bem assim. Mas a gente não pode dizer, porque é o A gente processo da pode pessoa, não é o ter, nosso. Exatamente. Mas olha só, quanto dinheiro investido pra ir lá e soltar mais uma máscara lá? Permanecer com a máscara, nem soltar, né? Permanecer com a máscara lá. Exato. Quanto dinheiro você tá investindo e você não tá sendo você? Porque se tem uma coisa que a gente não pode fazer, é fazer julgamento. Eu como terapeuta e a Joyce também como terapeuta, a gente não faz julgamento. Porque a gente entende por que você é assim. Exato. A gente entende a raiz das coisas. Ali é pra colher. Exatamente. Ah, uma vez me perguntaram, mas aqui eu posso ser... Aqui é vida real, né? Eu falei, por favor, né? Se não for vida real, aí vai ser vida... Se não for vida real aqui dentro do consultório, vai ser vida real aonde? Né? Então, sim, é vida real. Assim como no relacionamento, é vida real. Se não vai acontecer o quê? Vai acabar. Vai acabar. E tu podes falar muito bem, acabaste de lançar um livro sobre isso, né? Sobre verdade. o fim do relacionamento, sobre a dor que é... Todo fim de relacionamento é um luto, não é? Sim, é muito. Eu, com o meu processo de divórcio, eu tive um insight, que foi o título do meu livro, que é: nem todas as relações foram feitas para durar, mas todas foram feitas para curar. O aprendizado da alma, né? Exatamente. Então, assim, o meu relacionamento deu certo por 14 anos. O suficiente para eu aprender durante e depois do Sim. fim dele, tudo que eu precisava para me curar para um próximo, sabe? Então, esse livro, ele, além de ele ser um marco, né, de um fim de ciclo e um início de outro, e foi a realização de um grande sonho, né? E tu estavas presente no meu lançamento. Sim, como Ai, que eu não gente, iria? meu Deus. Foi depois desse lançamento que veio a ideia de Veio a gravar o ideia do podcast. Então, este livro, além de ele ter sido um marco pessoal meu, também foi com esse objetivo de ajudar as pessoas a entenderem esta dinâmica inconsciente que rege os relacionamentos, sabe? Eu explico lá bastante de parapsicologia científica, neurociência, do para que eu atraí uma pessoa assim, né? Os conflitos que um relacionamento possui e também os desafios que uma pessoa, quando ela termina um relacionamento, os desafios que ela passa. Porque tem muita coisa que você precisa entender quando você se separa. Você tem um luto para ser vivido. São processos, São né? São processos. etapas que precisam ser acolhidas. Etapas que precisam ser acolhidas. Tem toda a questão neuroquímica também do cérebro, que é importante a gente falar sobre isso, né? Imagine que você está todo dia com aquela pessoa, vivendo determinadas sensações com ela. E a partir do momento que o divórcio acontece, aquilo cessa e não tem mais. Ela sai da tua vida, literalmente, O teu né? cérebro, ele fica meio bugado. Ele, como assim? Daí ele começa a te despertar um monte de sensações. Tem um delay no cérebro, então. Tem um delay. E esse tempo de luto, e que ele é necessário primeiro para o teu cérebro aprender a nova realidade, processar esse turbilhão de sentimentos que o processo de luto de um fim de término, de relacionamento traz, e também voltar o olhar para você para entender esta dinâmica que regeu esse relacionamento até então. Então, o processo de mentoria que eu faço com relação a isso é justamente olhar para tudo isso, né? Além de olhar para que essa pessoa entrou na minha vida. Para quê? O que ela veio para falar sobre mim? O que ela veio mostrar sobre mim que eu preciso melhorar? Porque senão só vai trocar as pessoas, Joyce. Sim, daí vai casar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? Só vai trocar as pessoas e você vai continuar vivendo as mesmas dinâmicas e sofrendo pela mesma coisa. Então, por isso que não é recomendado você já engatar um novo relacionamento após a separação. Porque você não processou o que você precisava processar.
Você não ressignificou o que precisava ressignificar. Uhum. E a bagagem agora vai pro teu próximo parceiro. E não vai só pelo próximo parceiro, mas como você vai sentir as mesmas coisas, porque só vai mudar o parceiro. A projeção vai ser sempre a mesma, coisa, né? Mesma coisa. Então, assim, não é por mero capricho. Precisa ficar sozinho. Não. É por necessidade. Por necessidade. A pessoa precisa ficar um bom tempo sozinha para passar tudo isso, processar tudo isso, para então ela se preparar para um próximo relacionamento. E aqui também tem uma questão muito importante que eu falo no livro. Você sabe para que você quer se relacionar? É a pergunta para tudo que a gente está trazendo hoje. Para que você quer um relacionamento? O que tu queres? Com isso. Quais tuas pretensões? Isso. Porque, como a gente já falou, instinto não mantém relacionamento. Paixão não mantém Desejo não mantém Não relacionamento. o desejo é importante, mas não mantém o relacionamento. Uhum. Então, começa pela essa premissa. Claro. Para que você quer um relacionamento? Que começa a despertar o desejo, a paixão, dá aquelas borboletinhas na barriga, mas tem sempre o depois, Tem. né? E tem a questão seguinte, a partir do para que eu quero um relacionamento, então eu sei o que tem que ser compatível para mim. Uhum. Só que pergunta para a maioria das pessoas que escolheram relacionamento se elas pensaram sobre isso. E hoje muitas pessoas sofrem nos seus relacionamentos porque não fizeram uma pergunta básica para si. Para que eu quero? O que fez com que eu me conectasse com essa pessoa aqui? E muitas vezes é a mesma história do ter filho, né? É uma satisfação. Porque a mulher depois dos 30, como que não casou? Tá com 35 anos, não tá casada, né? É isso aí. As pessoas Não só mulher, o homem também, né? Sim. Como que tu não te casou ainda? Mas hoje a sociedade, ela cobra muito da mulher estar solteira, né? Na nossa idade, por exemplo. Assim, no meu caso, eu tenho 38 anos hoje, né? Eu estou sozinha, não tenho hoje um relacionamento, né? Mas a sociedade cobra de você, tipo, tá, mas já tem um namorado? É a caixinha, a tal da caixinha, É a né? tal da caixinha. Como se a gente não conseguisse ser feliz sozinho. Uhum. Como se realmente a gente precisasse, era obrigatório esse complemento de ter alguém para chamar de seu. É uma receita de bolo. Aí casou, mas tem que ter filho. É uma receita de bolo, Exatamente. entendeu? E a questão hoje, o maior desafio é, primeiro, aprenda a ser muito feliz sozinho. Exatamente. É o que eu sempre ensino para as pessoas que me procuram, que estão nesse processo. Vamos aprender a tornar a nossa vida muito interessante para a gente, ser feliz com a gente. Para depois, quando a pessoa aparecer, quando uma pessoa bacana dentro daquilo que você sabe que é compatível para você aparecer, para que aquilo seja ainda mais gostoso, seja ainda mais produtivo, evolutivo, né, Joyce? Porque a carência faz você não enxergar pontos que são importantes para manter uma relação. Sim, e aí vira dependência. Aí vira Né? dependência. E a virada de chave de casamento, que eu acredito ser super importante, 20 anos casada, né? Tem muita virada de chave nessa minha trilha aí de casamento, é respeitar a individualidade de cada um. A gente não precisa fazer tudo junto o tempo todo. Isso aí. A gente não precisa gostar das mesmas coisas. Exatamente. Né? Os princípios norteadores são os mesmos. Sim. Valores. Né? Eu atraí um homem com valores e princípios semelhantes aos meus. Senão não estaria 20 anos com ele. Mas ele tem a individualidade dele e eu tenho a minha. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ele tem os momentos dele e eu tenho os meus. Mas no final de semana tem que estar grudado. Não tem que estar grudado. Não tem que estar grudado. Entendeu? Existe, eu sempre falo isso, né? Existe você, existe o seu marido e existe o nós. Uhum. Né? Se a gente não conseguir respeitar a individualidade de ambos, não vai ter o nós. nós não vai existir. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso também é muito importante. É um desafio constante dentro das relações, achar que o outro tem que estar ali 100% disponível para você. Não. Todo mundo precisa da sua individualidade, assim como você também precisa da sua individualidade. Né? E aí, nesse caminho do meio de ambos, vocês encontram o caminho do nós. Exatamente. Olha que lindo isso, né? E daí flui. E aí flui. Por que flui? Porque ambos estão muito bem resolvidos individualmente para depois coletivamente. Exatamente.
E é a questão, né? Muitos relacionamentos possuem muito ciúme, Uhum. muito controle, Posse, né? posse, como se fosse uma propriedade realmente. Mas a questão é, você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre o outro. Se o outro vai te enganar, se o outro vai te trair. Você não tem. O que você tem controle? Sobre você. Então, foque em ser uma boa namorada, um bom namorado, um bom marido, uma boa esposa, para que esta chance diminua. Para que ele escolha ficar com você. Exato. É só sobre isso que você tem controle. Não vai adiantar você fazer um cercadinho para colocar o seu marido ali. Porque não vai funcionar. Se ele quiser fazer alguma coisa de errado, ele vai fazer. Não, e outra, né, que eu gosto sempre, depois de trazer, eu brinco que é o Senhor do Karma, né? O Senhor do Karma, ele nos testa todos os dias, em todas as nossas relações. Não vem me dizer que vou morar na floresta e vou evoluir. Mentira! O Senhor do Karma testa ali, ó, todo dia. Em casa, principalmente, no trabalho, mais ainda. E no casamento, óbvio, né? Então, o karma é da pessoa. Se a pessoa vai te trair, se a pessoa vai sair de casa e vai ter a coragem de voltar para casa e olhar para ti depois de ter te traído, não tem nada a ver contigo. Nada, É o karma dela. É ela que vai ter que se entender. É ela que vai ter que prestar contas lá no final, entendeu? Isso aí. E volto a dizer, por que o autoconhecimento é importante? Porque você precisa se libertar desta ideia de posse Uhum. que você acha que você tem sobre o seu parceiro. Um relacionamento, uma das premissas para que ele dê certo é esta leveza. Esta mesma leveza que você, enquanto namorada, namorado, você transmite. Exatamente. Né? Dá seguimento a ela Dá só, né? seguimento a ela. E foca em você. Foca em se tornar uma pessoa cada dia melhor. Para que você esteja sempre em paz e equilíbrio com isso, com você mesmo, a ponto de não ficar cercando ele, Foca a cobrando. pessoa no espelho, né? Foca na pessoa do espelho. E outra coisa também porque, nossa, além de focar na pessoa do espelho, liberdade, né? Ninguém é de ninguém. A liberdade é que diz, é a condicionante para ver o quanto que essa pessoa gosta de você ou não. E outra coisa também, nós não somos insubstituíveis É isso aí. para nada. Eu fui insubstituível para os meus filhos quando eles eram pequititos. Que daí sim, eles precisavam de mim Dependiam. para se alimentar. Um bebê precisa da mãe, então a mãe é insubstituível para o bebê. Mas hoje, eu sou insubstituível. Ai, vou ter filho para cuidar de mim quando eu ficar velho. Por favor. Quem garante, né? Não tenha filho, não coloque essa responsabilidade. É verdade. Eu almejo que os meus filhos me procurem por satisfação, Isso aí. por alegria, Por saudade. por saudade, não porque são obrigados. Isso aí. Não existe obrigação. E as pessoas não têm ideia o quanto que esse desejo, vou ter filho para, condiciona o seu próprio filho, né? Ou programação mental que vai trazer no subconsciente desta criancinha, né? Exatamente. Tipo, às vezes a criança ela é projetada pela mãe para satisfazer uma dor dela. Exato. Para suprir uma dor dela. E aquela criança, ela fica tão conectada com a mãe, ela não entende por quê, que parece que ela tá sempre devendo alguma coisa pra mãe, sempre devendo alguma coisa pra mãe. Ela não consegue se libertar e criar por si só uma autonomia para se relacionar num relacionamento que E ela entender qual é a verdade dela, porque ela carrega na programação mental dela a verdade da mãe. Isso mesmo. Que pode até ter sido a verdade da avó. Isso. Porque a gente fala assim, mas tudo é culpa. Vamos colocar entre aspas essa culpa. Sim. Tudo é culpa da mãe. Não tem nada a ver com culpa da mãe. Mas isso é científico. Tem influência. Toda criança nasce, toda menina nasce já com um número de óvulos, certo? Certo. Logo, você estava na barriga da sua avó, porque você estava na barriga da sua mãe quando sua mãe estava na barriga da sua avó. É isso aí. Então, olha a programação mental que tu carrega lá da tua avó. Isso aí. Influencia, gente. Condiciona a tua existência. Coisas que você nem imagina, dificuldades que você carrega hoje, que você nem imagina de onde vem, né? Então, a gente precisa... Por que o processo terapêutico é importante? Para olhar para isso. Isso para identificar. Para sair desse padrão de comportamento. Esse ciclo vicioso, Isso. porque nada mais é do que um ciclo vicioso. Veio uma paciente minha uma vez, ela falou, eu trabalho muito e é baita profissional, não consigo ter abundância e prosperidade. Não a que eu gostaria de ter, né? Sim. Ela falou para mim.
A gente fez a árvore genealógica dela inteira. Ali foi muito psicogenealogia, né? Porque às vezes as pessoas perguntam aqui, tipo, o que tu usas no teu consultório? Eu uso um mix de todos os conhecimentos, Sim, né? Que eu venho estudando, que eu estudei ao longo desses anos. sim. Então, determinada pessoa, sim, vai precisar mais da psicogenealogia, mais da cabala, mais da parapsicologia, às Sim. vezes de uma hipnose, Isso. né? Uhum. E ali, fazendo a árvore genealógica dela, a gente identificou aonde estava a padronização de comportamento, a herança dela de prosperidade e abundância. Virou chave, eu acho que foi 5 sessões que ela fez, eu nem me recordo. 4, 5 sessões. Virou a chave. Virou chave. E hoje eu acompanho ela no Instagram e falo, ai, que maravilha! Que bênção, né? E essa é a bênção da terapia. Essas viradas de chave que a gente vai fazendo. Né? Não é fidelizar a pessoa. Não. Ficar 10 anos fazendo terapia, 12 anos fazendo terapia. Se você tá, talvez por escolha, mas o profissional que tá te aguentando aí 10 anos vai dar uma olhada nisso, né? É, Não é porque bem assim. a gente vai, de novo, eu falei, a nossa vida ela é circunstancial. Então a gente vai tratando determinadas circunstâncias. Sim. Ah, mas vocês fazem terapia sempre? Sim, porque vão ter circunstâncias na Sim. vida, até porque a gente precisa lapidar tudo isso que a gente traz e carrega no consultório, e aprende Isso no mesmo. consultório, Isso até para mesmo. poder auxiliar, né, de uma Isso. forma mais leve. Então, são circunstâncias. Às vezes, tu passa um mês, 2 meses, depois acontece um negócio, desperta um gatilho, tu vai lá e procura. Exatamente. Mas, quando as pessoas vão para o nosso consultório, a gente pergunta, em que eu posso te ajudar? Por que tu buscou a terapia? E qual é o ranking número 1 aí no teu consultório? Vamos ver se bate com o meu. As pessoas te buscam, te procuram para quê? No ranking máximo, assim. Não gosto do que eu estou fazendo. Ah, é mais ligado nessa questão profissional. Nessa né? questão... Não na questão profissional, assim. Já veio, quero ter filho, não quero ter. Ou para prosperidade e abundância. Mas, assim, muitos vêm já com a chave específica, entendeu? Sim. De não consigo me relacionar, né? Sofro de ansiedade. Só que a gente sabe que a ansiedade nunca é ansiedade. Sintoma. Sempre vai vir outras coisas juntas. Sim. São muitos padrões de comportamento específico, entendeu? No meu caso, a maioria dos pacientes que chegam até mim começam com ansiedade. Uhum, mas ansiedade no quê? Ansiedade é sintoma, eu sempre falo. Ansiedade é sintoma, vamos olhar mais profundamente para isso. Então, quando a gente vai desdobrar a vida daquela pessoa, a gente vê que o problema está no relacionamento. Exato, é isso mesmo. Mas assim, se tu falar, o que vem de pessoas no consultório? São relacionamentos. Sim. Não relacionamento amoroso. Relacionamento com o trabalho, relacionamento com o dinheiro, relacionamento da maternidade, relacionamento na paternidade, relacionamento de manter uma relação amorosa Sim. permanente, Isso. constante. Sim. E aí a gente vai descobrindo que tem culpa, que tem fuga, que tem rejeição, Sim. que tem abandono. Tem. Né? Ansiedade, depressão, tudo isso é sintoma. É bom a gente entender isso. Chega pra gente um sintoma, mas não é a raiz. Sim, mas é aonde está a raiz. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, identificar a raiz. Ligar a luz, Ligar a luz. que eu digo, porque a gente não pode fazer a compreensão pelo outro. Isso. Né? Às vezes tu tá ali olhando pra pessoa, mas tu sabe que falta isso aqui pra pessoa e tu tá... Não posso falar, não posso falar, não posso falar. Esses dias uma paciente me perguntou, mas me fala. Eu falei, não posso. Não posso. Porque se eu falar, eu vou estar atrapalhando o teu processo. Porque tu precisas compreender. Outra esses dias falou pra mim, eu não acredito que a gente tá junto há 1 ano e só agora caiu a ficha. Eu falei, pois é, porque era o tempo de maturação que tu precisavas para cair a tua ficha. 1 ano tratando a mesma coisa, só agora caiu a ficha. E mesmo se você falasse, Joyce, existe esse fato assim, eu vou falar, mas a pessoa, naquele momento, ela não tá muito, ela não tá aberta nem preparada. Não tá aberta e nem preparada para aquilo. Em algum momento, ela vai trazer isso de fato de novo, e daí vai dizer, verdade, a gente já tinha falado sobre isso, mas ali, o que aconteceu ali naquele momento? Sei lá, compreensão. A compreensão e o sentimento. Exatamente. Daí, caiu, encaixou, né? Exato.
Não é assim, não é racional, como a Joyce mesmo diz, né? Não é só racional. Não adianta você entender. Ah, eu quero que você faça uma regressão para entender o que eu fiz em outras vezes, para começar. A minha percepção, né? É o que eu falo, né? O BO não tá nessa vida? Por isso que a Vamos gente, resolver essa vida aqui primeiro? por isso que a gente não faz terapia e hipnose de vidas passadas. O nosso Não. episódio é de memória consciente, para Exatamente. justamente identificar aonde aconteceu aquele Hulk, Isso. né? Onde foi despertado o Hulk que está reverberando no teu comportamento atual. Isso. E às vezes é uma memória que vem que nem a tua, Isso. né? Exatamente. Mas assim, é hipnose de memória consciente. Exatamente. E é para te auxiliar no processo, para Pra te tratar auxiliar. aquele trauma. Mas Exatamente. assim, outra coisa, não é você querer. Nós estamos ali, nós saberemos o momento certo Perfeito. de fazer aquele procedimento, porque a gente está sentindo você, a gente sabe o momento certo de mexer nisso. Tem vezes que você não está preparado ainda para voltar a sentir aquilo ali e ressignificar aquilo ali. Exatamente. Tem muitas questões que andam juntas ali no processo terapêutico, né? Compreensões que a gente vai ter que fazer de pai, de mãe, de ancestralidade. Para depois despertar a memória, né? Para depois despertar o sentimento. Então, assim, respeitem, né? Porque o terapeuta responsável, ele sabe o que ele está fazendo. Uhum. Esses dias me perguntaram assim, me mandaram uma mensagem no direct do Instagram. Ah, eu quero marcar uma sessão de hipnose. Eu falei, não é assim que funciona. Eu também falo a mesma coisa. Eu não marco sessão de hipnose. A gente vai marcar uma sessão de terapia. E aí, para tu me trazeres o teu entrave, a tua dificuldade, da atual circunstância da tua vida. Sim. E aí, juntos, nós vamos definir quantas sessões nós vamos fazer para depois fazer hipnose. Isso. Ah, mas como assim? Nós, terapeutas, precisamos entender o contexto para poder auxiliar na memória. Porque, gente, hipnose é Kinder Ovo, É, a pessoa, o paciente não sabe o que vem e nem o terapeuta. exatamente. Então, se a gente, como terapeuta, não conhece a história de vida do paciente, não tem como auxiliar ele na memória E tem que vai mais uma vir. coisa, né, Joyce? A questão da hipnose, bem como a regressão ali, ela é uma coisa que ela é muito benéfica, ela ajuda um monte no processo terapêutico, né? Ela agiliza muita coisa, porém, você tem que estar com um profissional que entende do que está fazendo. Exatamente. Porque Mas como senão- tudo, né? Porque senão você pode sair pior do que você entrou. Uhum. E esta aqui é a consciência maior que eu quero deixar com relação a esse assunto hipnose e regressão. Vá buscar referências sobre este profissional com relação a essa área. Vá buscar, porque ele tem que estar entendendo o que ele está fazendo de fato. Não é uma coisa tão simples. É profundo, É é muito muito profundo. Dá resultado? Muito. Mas é muito profundo e tem que ser uma coisa muito responsável do profissional que está fazendo. Muito estudada. Muito estudado. Ah, eu não falo de estudo de expertise acadêmica, eu falo de estudo da pessoa que está na tua pessoa. frente. Né? Como que tu vai, a partir da ferida dela, Sim, conduzir a possível memória que vai vir, porque às vezes não vem. é verdade. Às vezes a pessoa vem com uma expectativa enorme no dia da hipnose. Ah, mas eu não consegui. Primeiro que ela quis controlar, né? Do começo ao fim. Hipnose é igual meditação. Não pode controlar. Não pode. Pelo contrário, tu tem que acreditar, se permitir de novo, a palavra permitir, no profissional que está diante de ti. Exatamente. Exatamente. E, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que ajuda muito no processo terapêutico, né? Mas ela precisa ser consciente e com esse processo de permissão. Uhum. De permissão a cada sessão. Vamos Exato. falar a verdade, a cada sessão. Porque se você camufla algumas informações que são importantes, A tal das máscaras. você pode se surpreender com o que vem depois. Exato. Né? Porque você traz para a sessão e você automaticamente, através do nosso foco de luz, a gente vai botando luz e compreensões do teu processo, Uhum. né, condicionante. Então, quando você vai para uma regressão, aí você já está mais maduro para entender aquela cena, Uhum. aquela memória, aquele pai, aquela mãe, aquele professor, enfim, o que vier
naquela cena, né? Ou até mesmo dentro da barriga da mãe, né? As informações Que foram que registradas, foram né? registradas ali. Então, precisa estar despido de qualquer julgamento e essa permissão para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. Acessar, né? Acessar e fazer o Acessar nosso as trabalho. feridas, entender. E agora falando ainda do processo terapêutico, eu uso bastante ato simbólico. Ah, legal. Porque na alquimia a gente trabalha muito com os 4 elementos, que é terra, Sim. água, fogo e ar, e o poder que esses elementos da natureza têm para restaurar, ressignificar e restabelecer. Na psicogenealogia a gente aprende alguns Atos simbólicos, né? atos simbólicos. E, de novo, vamos falar da tal da emoção. Todo ato simbólico, ele precisa ter. Catarse. E acontece como? Com a emoção. Com a emoção. É. É isso aí. E como é necessário, né? Como é necessário soltar esta emoção. Exato, que está presa e que muitas vezes não é tua, é da tal herança de comportamento. E você já passou por isso, Jorge? Porque eu passei por muito tempo isso. É uma coisa que eu trabalhei muito em mim. Esta questão de permitir sentir a emoção. Por exemplo, por muitos anos eu segurei raiva. Eu achava errado sentir raiva. Né? E hoje em dia eu me pego em situações, porque fui trabalhando esse sentir, porque eu sempre fui muito racional, tu sabe, né? Sim. Sempre fui muito racional, sempre fui muito de querer controlar para ser do meu jeito, né? E de ser a Mulher Maravilha, vamos supor assim. E hoje em dia isso tá mais natural para mim. Só que o que que acontece? Eu canalizo essa raiva em prol de algo para mim. Eu não faço ela se tornar algo destruidor para a minha vida. Mas sempre foi uma luta sentir raiva. Parecia que não era certo sentir raiva. Você já passou por essa questão de ter dificuldade de manifestar as emoções? Nossa, muito. Eu desenvolvi essa habilidade. Eu sempre guardei na caixa também. Sempre guardei na concha. E eu sempre vivi ali, ó, no neutro, sabe? E mostrar a emoção era mostrar a vulnerabilidade. E não era seguro. E não era, exato, e não era seguro. Por quê? Porque não ia ter acolhimento, ia ter julgamento. Olha só, né? Entendeu? E é verdade. E a gente passa por muitas dessas situações ao longo da nossa vida, nos relacionamentos, né? Eu não vou mostrar o que eu sinto porque vou ser julgada de fraca. Isso. Né? Vou ser julgado de fraco. Mas assim, esse julgamento ele já veio antes mesmo do relacionamento. Nossa, veio lá na infância, Na né? infância, A criança ferida, né? Eu lembro muito que meu pai dizia, engole esse choro. Engole esse já. Quem nunca Engole escutou? esse choro. Não precisa chorar, o pai não quer que tu chora. Pecado, né? Na Deixa cabeça dele, chorar. para de chorar porque não precisa sofrer, Os né? nossos pais, não existe. Eu sou mãe, gente. Não existe nenhum pai e mãe que faça alguma coisa que vai prejudicar o filho. Exato. A gente sempre faz pensando no bem. Sim. Mas e dentro daquilo que a gente vivenciava na situação Isso. era o melhor que podia fazer. Isso. Acolhe, simplesmente acolhe. Sim. Mas passo até hoje, né? Eu tenho os meus hooks. Quem não tem? Todos nós. Todos nós. Então, assim, eu já sei quando ele tá vindo. Eu já sei quando ele tá vindo. A meditação me ajudou bastante, me ajuda bastante. A segurar, não. A entender por que ele tá vindo, sabe? Ele tá vindo ali só o fato de tu respirar fundo. Ele já vai começando, sabe, assim, a se sentar na cadeirinha, entendeu? Ele não vai sair voando, ele já vai se sentando na cadeirinha. É que talvez as pessoas pensem assim, ó, que quem faz meditação, ou quem faz terapia, ou enfim, não vai mais sentir essas emoções. Gente, a gente não tem controle sobre as emoções que chegam, né? Só que a gente tem controle sobre o que a gente vai fazer com elas depois que elas chegam. E às vezes até elas reverberam, tá? E eu falei que eu sinto quando tá chegando, sim, eu sinto quando tá chegando. Mas às vezes eu sinto quando tá chegando e eu não consigo segurar. O Hulk sai. Sim. Mas aí eu já vou Voltando pro centro. voltando pro centro, voltando pro meu caminho do meio, trazendo o processo de por que e para que eu deixei sair, por que e para que ele reverberou dessa forma, o que aconteceu no meu dia hoje, ou no momento, na circunstância da minha vida, que ele simplesmente saiu. Né? E que bom que sai. E hoje, como tu falou, eu não guardo mais. Né? Sem grosseria, sem ofensa, sem machucar o outro. Mas eu falo o que eu sinto. Isso. E é muito importante esse falar, né? Eu falo o que eu sinto para os meus filhos,
para o meu marido, para as pessoas que estão à minha volta. Eu falo, claro, como eu falei já, a nossa palavra tem um poder gigante, pro bom e pro ruim. Eu não sei se eu te falei, mas eu faço um trabalho dentro das corporações de bombeiros voluntários. E o trabalho que eu desempenho lá, eu sou instrutora de saúde mental e eu acabo passando o conhecimento que eu tenho para que esses bombeiros eles estejam preparados para alguma ocorrência de tentativa de suicídio. Uhum. E a premissa maior, quando uma pessoa está tentando suicídio e o bombeiro está fazendo a abordagem ali, a premissa maior do bombeiro é: eu estou aqui para te ouvir. Fala para mim o que está acontecendo. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te ouvir. Porque a gente costuma falar que ouvir é um novo abraço hoje em dia. Porque as pessoas não conseguem falar, elas têm medo do julgamento. Elas têm medo do que vão pensar dela estar sentindo isso. Gente, a dor é dela. Ela traz a tal da mochilinha, da bagagem. E é dela isso. Não, talvez você nunca... Você não vai sentir a dor dela. Mas você pode pelo menos compreender. Exato. Que para ela tá doendo tanto a ponto dela querer tirar a própria vida. Ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. O sofrimento, né? Mas agora tu Sofrimento. falou uma frase linda, que é o que nós pais precisamos falar para os nossos filhos quando eles estão chorando. Vem aqui que eu vou te ouvir. O que tu estás sentindo. A gente se sente amado por esse interesse genuíno. Uhum. De eu estou aqui para te ouvir, pode falar, eu estou aqui para te escutar. É. Olha que simples, mas que para outra parte que está sofrendo, Nossa! o quanto que isso é acolhedor para ela, o quanto que ela se sente amada só com esse gesto. E se tu parar para pensar, o sofrimento da criança naquele momento, o choro dela, para nós que somos adultos, ai, mas para que tá chorando? Olha a mochilinha da criança. Então ali tu já vai estar ensinando teu filho a falar o que ele sente, Exato. a se permitir E não se anular, sentir e não se anular. Ou de repente falar assim, não vou chorar porque eu não quero desapontar meu pai e a minha mãe. Aí chega lá na frente, vai dizer assim, não, eu não vou falar o que eu sinto porque eu não quero desapontar o meu cônjuge. É isso aí. Entendeu? Não vou falar e vou deixar essa bola de neve ir crescendo um pouquinho mais e daqui a pouco... Não, eu digo, é botando embaixo do tapete. Daqui a pouco o tapete está tão grande que tu não consegue mais nem cruzar por ele. Consegue. Aí acabou o relacionamento. Seja de quê? amizades, Isso. qualquer relacionamento que... Né, Isso. acabou a relação. Isso mesmo. Pronto. E é bom que você fala essa questão assim, ó, eu não vou falar porque eu não quero decepcionar o outro, né? Gente, a gente não tem controle sobre isso. A gente tem uma falsa ideia de que o nosso falar vai ser o estupim para que aquela pessoa não fale mais conosco ou crie um sentimento negativo. Não é bem assim. A forma como você fala para esta pessoa que você está sentindo vai reverberar, pode reverberar uma dor nela, uma frustração nela. Ok. Mas se você escolher a forma que você está falando e mesmo assim ela ficar chateada com você, não querer mais ver você, isso daí já é dela. Você não tem esse poder de causar isso na pessoa. Ela só vai reagir a partir daquilo que está dentro dela. A tal da mochila. A tal da mochila. Então, as pessoas deixam de falar com medo que... eu vou falar e isso vai causar isso naquela pessoa, então eu não vou falar. Não é bem assim. Faça a tua parte de falar de uma maneira educada, amorosa, empática. Mas a reação dela você não controla e você não é responsável. Outra coisa que eu uso muito no consultório, que eu adoro, a tal da linha imaginária. Tu tem que traçar a linha imaginária nas tuas relações interpessoais. Tu podes ir até aquela linha. Dali para diante, é o papel da pessoa. É isso aí. Não é teu. Se tu invades essa linha, tu vai trazer desconforto para vocês dois. Porque tem a invasão do processo de evolução de ambos. Acaba sendo uma certa violência até. Exatamente. De um outro modo de ver, né? É a mesma coisa se eu
tivesse um copo de água aqui, ficasse obrigando você a tomar o meu copo de água. A intenção minha é boníssima, Uhum. mas para você seria invasivo, Exato. né? Seria incômodo, e isso é uma violência, Uhum. né? Eu não estou respeitando o teu espaço, a tua individualidade a partir desta linha imaginária. Exato. E aí fica tudo mais saudável, Sim, porque eu trago essas compreensões de evolução de alma, né? De encontros que trazem sentido para essa transformação e essa evolução, e que desses encontros podem surgir relações profundas que na metade do caminho podem se tornar rasas, e tudo bem. E aí vem algo grandioso, que é o parar de pessoalizar. isso aí. Eu deixo de lado, Eu sabe? paro de descer pro coração aquilo que não é meu, né? Exato. Cuida das tuas emoções e dos teus sentimentos, que já é um serviço Bastante bem, coisa, bem né? grandioso, né? Vamos combinar, já é um serviço bem grandioso. Se você só focar na sua vida, você já tem trabalho que chega, né? Vamos falar a verdade? Se a gente só focar na nossa vida, no nosso autoconhecimento, em melhorar em várias áreas da nossa vida, seja financeira, seja intelectual, religiosa, enfim, a gente já tem trabalho pra caramba. Pra que carregar a mochila do outro, né? Exatamente. E esse é o nosso processo terapêutico, a nossa descomplicação da terapia, né? Sim. Que é uma ideia que surgiu lá no dia do lançamento do teu livro, que vamos tentar ao longo dos próximos meses trazer um pouquinho mais, compartilhando as nossas vivências, as nossas experiências de consultório, Sim. de constante terapia, de constante evolução, para que possamos auxiliar quem também quer trilhar esse caminho, quem também Isso busca mesmo. E esse mostrar caminho. para você que está pensando em entrar no processo terapêutico que às vezes até vai doer um pouquinho, mas é para não doer nunca mais nessa intensidade, entende? Quando você realmente enfrentar a pessoa do espelho, você vai ver que dá para tornar tudo mais leve. Exato. Dá para acolher aquela pessoa da frente do espelho, Exatamente. E né? melhorar a tua própria vida a partir desse conhecimento interno, né? Então, não é algo monstruoso, né? Não é algo que tem que gerar um medo. Pelo contrário, Pelo né? contrário, Tem que dar a mão. tem que dar a mão e ó, bora. E a gente trabalha. Nós temos uma ideia de trilhar esse caminho com o nosso paciente bem semelhante, né, Joyce? É tipo Uhum. assim, ó, você não tá sozinho. A gente tá com você. Você fala assim, eu não vou desistir de você, a não ser que você desista de mim. Exatamente. Né? Mas eu nunca vou desistir do meu paciente, assim, eu sei que a Joyce também não. A Joyce faz um trabalho incrível, né? Fazemos, né? É. Fazemos. E que assim seja. E só para você perceber que esse caminho do autoconhecimento, ele é transformador e curador, né, Joyce? É isso. É isso.